Olá, primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Nicolas, sou biomédico e trabalho no setor de imunohematologia do Hemócio Fortaleza há pouco mais de 2 anos. E hoje darei início a essa sessão de número 8 das nossas discussões de casos complexos em imunohematologia, tá? O tema que eu escolhi, na realidade, o título, foi discrepância ABO, pelo simples fato de que é um tema que muitas vezes cria dúvida para todos nós, né? Inclusive para mim. Então, eu optei por trazer alguns casos que, por coincidência, aconteceram comigo nos meus plantões, onde consegui resolver, e agora eu quero compartilhar com vocês parte dessas discrepâncias que acontecem com a gente na nossa rotina, tá bom? Então, vamos lá para o estudo de caso de número 1. EVL, 4 anos de idade, do sexo feminino, com leucemia linfóide aguda, internada no Hospital Infantil Albert Sabin. Apresentou anemia com hemoglobina de 6,1 e foi solicitado um concentrado de hemácias. Essa paciente apresentou uma discrepância ABO com direta de A e reversa de O e nega transfusão recente. Então, eu trouxe aqui um esquema para demonstrar para vocês a possível discrepância, tá? Então, eu tenho uma direta de A e uma reversa de O, certo? A primeira coisa que me chama a atenção é o meu controle RH, que está negativo, e na minha prova reversa, eu percebo que acontece aqui na hemácia 1 uma aglutinação de 3 cruzes, enquanto que na hemácia B eu tenho uma aglutinação de 4 cruzes. Vamos adiante. Mas e agora? O que fazer? Será um IgM, um anticorpo frio? Será uma contaminação? Será um erro de pipetagem da hemácia, por exemplo? Será que o meu reagente estaria vencido? Diante dessa discrepância, onde eu percebo que tem algum anticorpo reagindo ali com a hemácia 1 da reversa, eu resolvo fazer uma PAI em tubo, já que a minha reação com a reversa está acontecendo em tubo, tá? Ao realizar a PAI em tubo, eu obtenho um resultado negativo. Já que eu realizei a PAI em tubo, por que não fazer a PAI em gel? Realizo a PAI em gel e obtenho um resultado negativo com as 3 hemácias da PAI em gel ou em cartela, como vocês acharem melhor. Decidi realizar o TAD e me apresentou um resultado também negativo. Partindo do pressuposto onde eu tenho uma direta de A com uma reversa de O, tenho uma PAI em tubo negativa, uma PAI em gel negativa, eu começo a pensar em subgrupo de A, tá? Como a minha paciente não tem transfusão recente, eu posso realizar a lectina. Lembrar que a lectina 1 é uma fenotipagem, assim como qualquer outra fenotipagem, e para que ela seja realizada, é necessário que meu paciente não tenha transfusão nos últimos 90 dias, ou nos últimos 3 meses, tá? Então, realizei a lectina A1 e obtive um resultado negativo, certo? Agora eu vou abrir um espaço para conversar um pouco sobre subgrupos de A, tá? Segundo a literatura, cerca de 80% da população de A pertence ao subgrupo A1, enquanto que 19% pertence ao subgrupo A2 e os outros 1% estão distribuídos nos outros subgrupos, como o A3, o AL, o AX, entre outros subgrupos de A, tá? Existe uma suspeita de anti-A1, já que eu tenho uma PAI negativa em tubo, uma PAI em gel também negativa, e uma lectina A1 mostrando que meu paciente não é do subgrupo A1. Então, na tentativa de identificar esse suposto anti-A1, eu utilizo 3 hemácias conhecidas, que eu sei tem um antígeno A1, sei que são hemácias que possuem um antígeno A1, e realizo uma prova cruzada em tubo, já que a minha discrepância está acontecendo em tubo. Ao realizar essa prova cruzada, eu obtenho um resultado de 3 cruzes com cada hemácia, mostrando aí
que possivelmente eu tenho um anti-A1 intervindo na minha reversa, tá? Como forma de ter um resultado mais fidedigno, eu utilizo também 3 hemácias que não contêm o antígeno A1, tá? Quando eu coloco A1 negativo, eu não estou falando de RHD, tá, gente? Eu estou me referindo a uma hemácia que não possui o antígeno A1. Então, quando eu realizo a prova cruzada em tubo com essas 3 hemácias, eu obtenho aí um resultado negativo e chegando à conclusão que eu tenho um anti-A1, tá? Enquanto que na minha tipagem inicial eu tenho uma direta de A com uma reversa de O, na minha tipagem final eu tenho aí uma direta que se manteve de a minha hemácia P da reversa. Nicolas, seu áudio foi desligado. A gente não está te escutando. Nicolas, nós não estamos te escutando. Nicolas? Oi? Doutora, Alô? tá me ouvindo? Agora sim. Até então não estava? Ouvimos até a tipagem inicial. Terminamos a tipagem inicial. Ah, desculpa, eu vou retornar, então. Desculpa, vamos lá. Então, enquanto que na minha tipagem inicial eu tenho uma direta de A com uma reversa de O, sabendo que eu tenho um anti-A1 intervindo na minha prova reversa, já que eu identifiquei a partir das provas que eu realizei, eu tenho agora uma tipagem final com uma direta de A minha hemácia B da reversa manteve a aglutinação já existente, e agora eu decido substituir essa hemácia A1, que apresenta cerca de 80% da população de A, e por essa razão é que nós utilizamos ela na nossa prova reversa, então decido substituí-la por uma hemácia que não possui o antígeno A1, que eu denomino de A1 negativo. Ao repetir essa reversa, eu obtenho um resultado negativo, tá? Chegando assim à conclusão que o meu paciente, ele é do grupo A, né? É de um subgrupo que eu não posso afirmar se é A2, se é A3, se é A ou se é AX, porque eu não tenho um exame que determine isso, mas eu sei que ele não pertence ao subgrupo A1, já que a lectina me provou isso. Então eu digo que ele é do grupo A, onde eu tenho uma direta de A em uma reversa de A, com essa resolução da discrepância, e ele é do grupo A, RHD positivo, e contém um anti-A1. Alguma dúvida com relação a esse caso, gente? Eu queria só fazer um comentário, Nicolas. Na verdade, Por assim, a favor. gente adora chamar os subgrupos pelo nomezinho deles, né? E, na verdade, existe uma corrente na Imunemato para tentar não chamar A2, chamar A3, chamar AX, né? Porque existem vários mecanismos genéticos diferentes relacionados aos subgrupos. Mas, classicamente, uma reação que o meu reagente anti-A dá 4 cruzes e minha lectina anti-A1 dá negativo, teoricamente, eu posso chamar de A2. Na verdade, a gente não chama porque o mundo está tentando não chamar mais, mas eu poderia classicamente chamar de A2. É uma reação forte com o meu soro monoclonal anti-A, com uma lectina anti-A1 negativa, né? Então, seria aqueles 20% lá, que seriam o A2 da população A, né? Sim. Tá bom? Mas aí eu não sei se tem algum especialista em ABO aqui no grupo, ouvindo essa aula. ABO, na verdade, é um problema, né? Bastante sério. Sim, eu realmente te parabenizo pela coragem, Nicolas, porque falar de ABO são para poucos. Olha, Vamos lá. Eu confesso para você que eu tinha colocado um A2 aqui ao invés desse A1, mas eu disse, não, se tiver alguém que tem um conhecimento mais aprofundado, a pessoa vai me corrigir, mas como que você sabe que é A2? Como que você prova para mim que é A2? Aí eu digo, olha, a gente subentende já que depois do A1 é o mais prevalente, mas fica aquela dúvida, né? Isso, Tá pois certo? pode. Alguém quer fazer algum comentário? Acrescentar alguma coisa? Eu queria saber, Denise, se não chama de A1, de A2, chama de quê? Qual que é a nomenclatura, então, que os imunematologistas estão propondo? Nenhuma, Karen. Então, na verdade, seria o A1, que a gente sabe que tem
que reage com a lectina anti-A1, mas o restante, na verdade, ele define como subgrupo de A, certo? Exatamente por causa desses vários fundos genéticos diferentes para mesmo, às vezes, mesmo subgrupo, né? Então, a gente classicamente chama de A2, eu continuo chamando de A2, desculpa, Nicolas. Não, Mas, assim, a gente não tem mais esse desejo, na verdade, dentro do grupo da imunematologia, né, de estar definindo por esses nomes que a gente classicamente utilizava anteriormente. A gente vai falar A1 e subgrupo de A, tá bom? Eu quero só fazer uma observação com relação a essa discrepância, que aparentemente aqui no slide, nesse esquema que eu consegui criar no PowerPoint, parece muito simples, mas na realidade é um tipo de discrepância considerada clássica, mas que ainda assim gera muita dúvida nas pessoas. Então, grande parte das dúvidas que eu recebo, assim, algumas ligações vez ou outra, é com esse tipo de discrepância. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Então, não, vamos para frente. Tudo bem, vamos adiante. Vamos então para o estudo de caso de número 2, tá? MASA, 61 anos, do sexo feminino, com doença renal crônica e hemoglobina de 6,3. Foi solicitado um concentrado de hemácias para diálise em clínica renal, ou seja, não é uma paciente que está internada. Apresentou discrepância ABO com direta de A e reversa de O. Transfusão a 12 dias. Trouxe aqui mais uma vez esse esqueminha para vocês. Aparentemente, nada de diferente da tipagem anterior, né? Eu tenho aqui uma direta de A com uma reversa de O. Olhando para o meu controle, eu vejo que o resultado do meu controle é negativo, tá? E vejo também que na minha hemácia 1 eu tenho uma aglutinação de 3 cruzes e na minha hemácia B eu tenho uma aglutinação de 4 cruzes. Vamos adiante. Diante de tal situação, resolvo realizar a PAI em tubo, já que é em tubo onde está acontecendo a minha discrepância. Eu obtive um resultado de 3 cruzes na minha hemácia 1, tá? E um resultado negativo na minha PAI 2. Já que realizei a PAI em tubo, também realizei a PAI em gel e eu obtive um resultado negativo com as minhas 3 hemácias da PAI em gel, ou cartela, como vocês preferirem. Mas e agora? Lectina 1 seria uma solução? Até seria se minha paciente não tivesse transfusão nos últimos 12 dias, tá? Lembrar que a lectina é uma fenotipagem, assim como qualquer outra, e que para que ela seja realizada, a gente precisa de um intervalo de 90 dias ou de 3 meses livre de transfusão, tá? Então, nesse caso, eu não posso realizar lectina. Uma vez que eu tenho uma PAI em tubo, o que eu tenho que fazer, gente? Painel. Tá? Então, se eu tenho uma PAI em tubo positiva, vou realizar agora, obviamente, um painel em tubo. Então, resolvi realizar um painel em tubo, observei algumas aglutinações aqui ATA, tá? E, de forma mais rápida e direta, já que eu já consegui identificar no estudo, eu tenho aí como identificação um anti-M, tá? Um anti-M bonito que está reagindo a frio e que possivelmente pode estar causando essa minha discrepância. Mas vamos adiante. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu olhei para o plantigrama das minhas hemácias da PAI em gel foi que eu tenho um M e N juntinhos nas 3 hemácias, né? E um resultado negativo nas 3 hemácias. Daí eu pensei, bom, eu tenho um anti-M reagindo a frio em tubo, com o painel em tubo, e olhando para PAI eu consigo ver que possivelmente pode ser que a aglutinação tenha acontecido por conta do efeito de dose. Então vamos passar um painel em gel ou em cartela para ver o que acontece, para ver se esse M ele tem amplitude térmica, se ele reage também a quente. Realizei, então, o painel em gel, tá? Ao realizar o painel em gel, uma coisa que me chamou a atenção é que eu tive uma aglutinação que aconteceu somente em enzima, em list tudo negativo, com exceção do autocontrole que está aqui positivo, uma cruz, e essas 2 hemácias que aglutinaram em enzima identifica justamente um anti-Leucin que apareceu, consequentemente, somente em enzima. Então, em gel, eu consigo visualizar que meu paciente tem
Além de um anti-Leucin, um anticorpo, já que o autocontrole está positivo aqui, uma cruz, tá? Vamos à frente. Lembrando ainda que eu realizei o TAD, estava positivo 2 cruzes, com IgG 1 cruz, e o Eluato apresentou resultado negativo. Enquanto que na minha tipagem inicial eu tinha uma direta de A com uma reversa de O, não muito diferente do caso anterior, né? Na minha tipagem final, eu tenho aí uma direta de A, certo? A minha hemácia B se manteve com o resultado de 4 cruzes, porém, a minha hemácia A1, vamos ver agora o que acontece. Devido a ter um anti-M e um anti-Leucin identificados nesse paciente, eu decidi por utilizar uma hemácia A1 do meu estoque, onde eu tenho M negativo e Leucin negativo. Pela simples razão que, se eu sei que o paciente tem um anti-M e um anti-Leucin, eu quero retirar esses anticorpos, quero fazer com que eles parem de interferir, na realidade, na minha reversa, né? E ao mesmo tempo que eu pego uma hemácia A1 com M negativo e Leucin negativo e realizo a prova cruzada, eu quero ver se esse paciente, além de anti-M, além de anti-Leucin, ele tem também anti-A1. Porque se ele aglutina com essa hemácia que é M-Leucin negativo, pode ser um possível anti-A1. Porém, quando eu repeti essa reversa, o resultado que eu obtive foi negativo. Então, eu cheguei à conclusão que esse meu paciente é do grupo A, RHD positivo, ele possui um anti-M, que por sinal eu consegui identificar em tubo, um anti-M frio, né, um IgM, possui um anti-Leucin, que eu consegui identificar em gel, e um alto anticorpo. E assim eu consigo desvendar esse caso, chegando à conclusão que esse paciente é do grupo A, RHD positivo. Aparentemente, a gente não tinha nada de diferente do caso anterior, mas no desenvolver, né, da historinha a gente consegue perceber que a tipagem inicial é idêntica, porém nós temos anticorpos diferentes interferindo na reversa e causando a discrepância. Tá? Alguma dúvida, gente, com relação a esse caso? Alguma colocação, comentário? Eu queria comentar, posso? Fique à vontade. Na verdade, esse paciente é um paciente que de vez em quando a gente se depara, né, Nicolas, que é um paciente com uma transfusão recente, né, tinha transfusão há 12 dias. Eu não consigo pegar a amostra dele anterior para fenotipar, apesar de a gente aqui em Fortaleza guardar, né, no Ceará, guardar por 10 dias as amostras pré-transicionais, essa amostra já tinha sido descartada já há 2 dias, né? E é um anticorpo que, teoricamente, apareceu agora, talvez, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que, apesar de aparentemente ser uma IgM sem importância clínica, é uma IgM que apareceu num paciente uma transfusão muito recente. E todos os anticorpos, eles vão aparecer inicialmente como IgM, para depois se tornarem IgG. Então, é um paciente que a gente não pode ter segurança plena que esse anti-M não vai ter importância clínica, porque tem muita proximidade com a transfusão do paciente, e pode ser um anticorpo simplesmente que em algum momento vai virar IgG, mas eu não dei tempo ainda para isso acontecer. Então, eu não sei como que costuma ser a rotina dos outros serviços, aí eu queria preparar para perguntar para vocês. Vocês têm um cuidado de estar vendo esse histórico transfusional e definindo se vão respeitar ou não o anticorpo a partir da proximidade da transfusão, quando é um anticorpo que só reage a frio, ou vocês consideram que é um anticorpo frio, que não tem amplitude térmica, independente do histórico transfusional? Começar pelo Everaldo. Everaldo, você pode contribuir aí com a rotina de vocês, por favor? Oi, bom dia a todos. Bom dia. Depende do anticorpo, né? Quando é um anticorpo que normalmente não tem significado clínico, se não reagir em fase de Cumbres, aí de rotina a gente não considera, a não ser talvez em alguma situação especial, assim, mas de rotina não considera. Já, por exemplo, um anticorpo que quase sempre tem ou normalmente tem significado clínico, aí a partir daí a gente já seleciona hemácias antígeno negativo.
E nesse caso específico, Everaldo, o paciente foi transfundido há 12 dias e apareceu esse anti-M só em tubo, só ATA. Vocês respeitariam esse anticorpo ou não? Então, tendo hemácia ali disponível, sim, mas é uma coisa que a gente, tipo, não faz de rotina. Então, a princípio, não. Ok. Carol, como que funciona no seu serviço? Mais ou menos como o EMOSC realiza, assim. A gente faz, eventualmente, pesquisa de anticorpo frio em tubo, ou se aparecer em gel no painel enzimático. Havendo bolsas em estoque, a gente respeita. Quando se trata de um anti-M, assim, que às vezes pode até aparecer algumas células no painel Liscumbres, aí a gente faz ou com pré-aquecimento, ou se a gente tiver o cartão screening, a gente utiliza ele como Cumbres indireto, tentando classificar o anticorpo, né? A classe do anticorpo. E aí a gente toma a decisão se precisa respeitar ou não e coloca isso no histórico do paciente, para que se é necessário respeitar ou não esse anticorpo. Oi, Everaldo. Pode falar. Mas só para complementar ali, detectando o anticorpo, né, a gente vai fazer também painel a quente. No caso ali, detectou em tubo, a gente faria uma nova API, né, a quente e em gel também. Aí, por exemplo, só detectou em tubo, aí faria ainda o painel em tubo, né? Se fosse o caso, para definir se ele reage ou não em fase de Cumbres. E a partir daí, não reagindo, a princípio, não selecionaríamos hemácia fenotipada. Ótimo. Aqui a gente acaba pecando pelo excesso, principalmente nesses casos com transfusão recente, né? Por essa teoria de a gente estar enxergando só um IgM que depois vai virar um IgG e pode dar problema posteriormente para o paciente. Muito bom. Vamos para frente? Vamos. Doutora, na realidade, eu só queria acrescentar o que você já falou, mas você falou antes. Aqui a gente realmente peca pelo excesso, acaba respeitando que esse IgM de hoje pode se transformar em um IgG amanhã, né? A gente não deu esse tempo ainda para essa transformação, digamos assim, entre aspas. E era isso, mas você já havia falado. Vamos à frente. E uma né? coisa que eu queria até comentar, né, do olhar para as hemácias da PAI, né, principalmente da PAI em gel, que esse olhar a gente tem que sempre ter com muito cuidado. Eu sempre falo que quando a gente recebe uma hemácia nova de PAI, a gente tem que olhar para ela e ver o que está acontecendo, o que eu vou deixar passar, né? Lembrando que o anti-M é um anticorpo que tem muito efeito de dose, muito efeito de dose. Então, se eu tenho uma PAI que ela é com M em dose única, né, não tem nenhuma hemácia com dose dupla, é uma PAI que deixa a gente um pouco preocupado em relação a deixar passar algumas coisas. E, particularmente, o anti-M, ele talvez seja um dos mais relacionados a efeito de dose que a gente tem. É um anticorpo que costuma não dar problema, né, um anticorpo muitas vezes frio, mas frequentemente a gente se depara ou com junção de IgG e IgM, ou um anticorpo que realmente é IgG. Então, muito cuidado com esses anticorpos. Mas lembrando que se fosse um paciente sem transfusão nos últimos 3 meses, né, eu não tivesse risco de estar vendo um anticorpo surgindo, por isso que eu estou olhando o IgM apenas agora, a gente não precisaria respeitar, né? Com certeza não precisaria respeitar, porque é um anticorpo que não reage a 37. Pode ir para o próximo caso, Nicolas. Vamos adiante. Doutora, eu queria só acrescentar mais uma coisinha. Eu confesso para você que, assim, em hipótese alguma, alguém passaria painel em cartela em gel, né, diante da PAI em gel negativo, mas daí a importância da gente sempre realmente olhar o que está acontecendo a cada PAI que a gente recebe, justamente para ter essa visão mais crítica e determinar alguns momentos quando a gente deve ou não passar um painel mesmo com a PAI negativa. E aqui nós temos um exemplo, né, de um antilizar que foi identificado aí em enzima e um possível anti-M que apareceu somente em tubo, mas não em gel. Posso prosseguir? Sim. Vamos lá.
Então, vamos para o estudo de caso de número 3. MJLS, do sexo feminino, 66 anos, com Covid-19. Internado no Hospital Uniclinic com hemoglobina de 5,2 e foi solicitado um concentrado de hemácias. Essa paciente apresentou discrepância com tudo positivo na direta e com reversa de A, nega transfusão. Então, eu tenho aqui uma aglutinação que acontece com toda a minha prova direta, tá? Primeira coisa que eu olhei foi para o meu controle, que está positivo, 2 cruzes. Olhando com um pouco mais de carinho, eu consigo perceber que com o meu soro anti-A eu tenho uma aglutinação de 4 cruzes, com o meu soro anti-B eu tenho uma aglutinação de 2 cruzes, com o meu soro anti-D eu tenho uma aglutinação de 4 cruzes. E com o meu controle, 2 cruzes, tá? E eu tenho ainda uma reversa de A. Então, vamos adiante. Diante de tal situação, eu decidi fazer a PAI em tubo, tá? Para ver se esse anticorpo que está reagindo com a hemácia B da reversa, de repente pode ser um anticorpo irregular frio, por exemplo. E obtive aí um resultado negativo. Já que realizei a PAI em tubo, por que não também realizar a PAI em gel? Obtive um resultado negativo com as minhas 3 hemácias da PAI em gel. Decidi realizar o TAD. Ao realizar o TAD, eu me deparo com a seguinte situação. Eu tenho um TAD positivo e uma cartela monoespecífica toda positiva, incluindo o meu controle, tá? Diante dessa situação, eu confesso que de início, há 2 anos atrás, eu ficava com medo, tomava um susto quando eu via esse tipo de coisa. Mas com o passar do tempo, a gente vai ficando um pouco mais esperto com relação a esse tipo de situação, e daí uma classe de corpo que é famosa em ocasionar esse tipo de aglutinação com toda a minha cartela monoespecífica é o IgM, tá? Uma vez que eu suspeito que eu tenho um IgM, eu ofereço para esse anticorpo frio uma temperatura mais alta, a fim de que ele pare de interferir nos meus testes. Então, eu realizei 6 lavagens com salina aquecida a 37 graus, e após realizar essas 6 lavagens com as hemácias do meu paciente, eu decido então repetir a minha cartela monoespecífica e consigo ver que, além do IgM, que eu já mandei embora quando eu ofereci uma temperatura mais alta, e ele não gosta de temperatura mais alta, eu tenho também um C3D, tá? Agora vamos para a resolução do caso. Enquanto que na minha tipagem inicial eu tenho aí uma direta que reage com todos os meus tubos, com todos os meus antissoros, né? E uma reversa de A. Após realizar 6 lavagens com salina aquecida a 37 graus Celsius, eu repito essa minha tipagem sanguínea e, consequentemente, retirei o IgM, que é o que estava interferindo na minha prova, e agora eu consigo definir o grupo sanguíneo do meu paciente. Então, eu chego à conclusão que o meu paciente é do grupo A, RHD positivo, onde eu tenho uma direta de A com uma reversa de A, e eu tinha também um IgM interferindo na prova direta, e eu consegui tirar esse IgM a partir do momento que eu ofereci para ele uma temperatura mais elevada, né? Já que o IgM tem afinidade por temperaturas mais baixas, tá? E assim eu consigo definir esse estudo de caso de número 3. Alguém quer acrescentar alguma coisa, alguma dúvida? Eu queria só comentar que a gente está vendo muito caso de TAD positivo, né, de anticorpo interferindo, provavelmente alto anticorpo, e muitas vezes relacionados com Covid, né? Então, a gente começou a ver mais TAD positivo em doador, a gente começou a ver mais interferências de anticorpos nos pacientes, e eu acho que o Brasil inteiro, na verdade o mundo inteiro, deve estar sofrendo com a mesma coisa que a gente está sofrendo aqui, né? Então a gente realmente passou a ver mais esses casos na rotina. Nós, obviamente, não fazemos TAD de doador, para quem está se perguntando por que a gente está vendo TAD de doador, mas a gente vê quando dá uma PC incompatível, né, na agência transfusional, e quando a gente dá PC incompatível com PAI negativa, a rotina é fazer o TAD da bolsa, e essas bolsas frequentemente estão vindo com TAD positivo. Eu não sei se alguém quer comentar em relação a isso também, no serviço de vocês, estão percebendo esse aumento?
Pode ir para frente, Nicolas. Eu quero só acrescentar uma coisinha. Realmente, doutora, a gente, mais do que nunca, tem percebido bastante bolsas com TAD positivo. E como você mesmo disse, a gente consegue pegar essas bolsas com TAD positivo na prova cruzada. Então, a gente tem observado realmente esse aumento expressivo nessa época agora de pandemia de doadores com TAD positivo. Só isso. Posso ir adiante? Sim. Então, vamos. Agora vamos para o estudo de caso de número 4. AMPJ do sexo feminino, 32 anos, ou seja, uma idade fértil, com câncer de colo uterino, hemoglobina de 6,7, é paciente do ambulatório de transfusão daqui do Hemócio e foi solicitado um concentrado de hemácias. Essa paciente ela apresentou uma direta de B com uma reversa de O. Transfusão há 9 dias, ou seja, eu tenho uma transfusão recente, tá? Então, para esquematizar, eu tenho aqui uma direta de B com uma reversa de O. A primeira coisa que eu olhei foi para o meu controle, que apresentou resultado negativo. E a minha reversa, eu tenho uma hemácia A1, aglutinando em 4 cruzes, e tenho aí uma hemácia B, aglutinando 2 cruzes, tá? Diante de tal feito, eu decido realizar a PAI em tubo. Ao realizar a PAI em tubo, eu obtenho um resultado positivo de 2 cruzes, tanto com a hemácia 1, tanto com a hemácia 2. Uma vez que eu tenho PAI em tubo positivo, o que eu faço? Painel em tubo. Tá. Então, eu me deparo com esse painel em tubo todo positivo, com essa aglutinação de 2 cruzes, e, na sequência, eu decido realizar uma prova cruzada com 2 hemácias de sangue de cordão. Inclusive, já foi mostrado um caso anterior pelo Dr. Vinícius, quando ele falou de sistema I, mas que eu não queria deixar de trazer esse caso clínico. Então, diante desse painel todo positivo em tubo, eu decido realizar essa prova cruzada com essas 2 hemácias de sangue de cordão e obtive um resultado negativo, tá? Por que eu decidi realizar essa prova cruzada com 2 hemácias de sangue de cordão? Porque um anticorpo famoso em ocasionar essa aglutinação com o painel em tubo é o antigrande, tá? Então, quando eu utilizo a hemácia de sangue de cordão, eu tenho essa hemácia com I grande negativo, tá? A literatura diz que eu não posso concluir que é um antigrande apenas realizando a PC com 2 hemácias de sangue de cordão. Mas, apesar dos pesares, a gente tende a acreditar que nós temos aqui um antigrande reagindo em tubo, tá? Realizei a PAI em gel, já que eu tinha realizado em tubo. E me deparo com o resultado de 2 cruzes com as 3 hemácias, certo? Uma vez que eu tenho uma PAI em gel positiva, obviamente eu realizo o painel em gel, tá? Uma coisa que eu observo no painel em gel é um anticorpo que está reagindo em ELISA, que está intensificando o enzima. Diante de tal fato, eu já não olho com tanto carinho para MNS Duff, né? Acabo excluindo esses desse meu painel. Obviamente, eu teria que fazer teria que ter a fenotipagem, além de fazer o descarte, mas de uma forma geral, já que já foi identificado, você mais direto, eu consegui identificar nesse painel em gel um anti-D, tá? Lembrar que eu identifiquei também um autoanticorpo, já que o meu autocontrole está positivo, o IC. E agora vamos para a resolução do caso. Enquanto que eu tinha uma tipagem inicial com a direta de B e uma reversa de O, onde na hemácia B eu tinha uma aglutinação de 2 cruzes, ou seja, uma aglutinação mais fraca, agora eu tenho uma direta que se manteve de B e eu resolvi ainda pré-aquecer essa minha prova reversa, tá? Já que eu tenho um anticorpo frio, que supostamente é o que está causando a minha discrepância, eu pré-aqueço a minha reversa, pré-aqueço o meu plasma, o soro, pré-aqueço a minha hemácia, pré-aqueço a minha ponteira e, na sequência, eu decido repetir a minha reversa e eu consigo fazer com que esse anticorpo frio pare de reagir com a minha hemácia B da reversa, tá? Chegando, assim, à conclusão que eu tenho uma direta de B com uma reversa de B e que esse paciente, além de ser BRHD negativo, ele possui aí um anti-D, que eu identifiquei no painel em gel,
um alto anticorpo também em gel e um provável antigrande que eu identifiquei no painel em tubo. Gente, eu peço perdão, mas é porque é mega complicado realizar essas artes. Eu realizei tudo, não consegui encontrar em nenhuma aula anterior e eu vi aqui que a gente teve um pequeno erro, mas leve em consideração o que está aparecendo aqui no tubo, nesse estudo de caso, tá certo? Desculpas. Alguma dúvida com relação a esse caso? Doutora Eu Denise? tenho. Fica à vontade. De onde veio esse anti-D? Vamos lá. Não é a interpretação do painel, não. É de onde essa paciente tinha uma transfusão recente. Ela já tinha um anti-D anterior? Sim, Já ela tinha histórico? já tinha um anti-D anterior. Sim, Ah, sim. então tá bom. Eu não trouxe aqui porque eu acho que eu cheguei a pensar que não seria tão interessante. Mas porque a ideia realmente era mostrar a resolução da discrepância, mas ela já tinha um anti-D anterior, sim. Perfeito. Lembrar que o anti-D é um anticorpo que geralmente é estável ao longo do tempo, né? Era uma mulher, talvez o anti-D dela tenha surgido por gestação, nós não saberemos disso agora, mas não são todos os anticorpos que ficam estáveis. Por isso que é tão importante o registro dos anticorpos, a identificação até o final e a consulta dos dados transfusionais do paciente antes de qualquer transfusão. Então, essa rotina ela tem que ser seguida independente da pressa que a gente está para resolver o problema, para transfundir o paciente, porque às vezes a pressa, muitas vezes aí, a pressa vai ser inimiga da perfeição, né? Então, o histórico do paciente é fundamental. Lembrando que esse anticorpo que não costuma desaparecer, mas quem trabalha em imunemato já há algum tempo já viu o anti-D que desapareceu também, né? Então, cuidado. Claro que a gente não vai liberar uma bolsa RHD positiva para uma menina RHD negativa, mas outros anticorpos que são menos problemáticos, na verdade, por a gente não estar pensando sempre neles, vão desaparecer se a gente não tiver um cuidado de estar checando sempre esse histórico do paciente. E lembrando sempre de refenotipar a bolsa, né? E eu queria parar um pouquinho, que não tem nada a ver com o caso, mas para conversar sobre esse assunto. Nós, do mesmo jeito que a gente tem a rotina de retipar um concentrado de hemácia antes de toda a liberação, quer dizer, a gente não está confiando no que está escrito do rótulo, a gente também não pode confiar no que está escrito no rótulo em relação à fenotipagem. Então, se o paciente que a gente está vendo tem um anticorpo hoje, ou tem um histórico de algum anticorpo, eu tenho que obrigatoriamente refenotipar o conteúdo daquela bolsa. Por quê? Porque erros acontecem, né? Pode ter erro de digitação, pode ter erro de transcrição, pode ter erro de vários, né? Até mesmo troca de conteúdo. Então, toda vez que a gente tem qualquer anticorpo prévio ou atual, a bolsa tem que ser refenotipada para o antígeno correspondente ao anticorpo do paciente. Essa não é uma opção. Essa não é uma situação que cada um decide o que vai fazer. Essa é uma obrigação de todo laboratório de imunohematologia, de todo mundo que faz teste pré-transfusional. Eu não posso simplesmente pegar na conservadora um concentrado de hemácia que tem no rótulo, dizendo, por exemplo, que é FAIA negativo, e escolher e não confirmar, não refenotipar e enviar aquele concentrado de hemácia para um paciente com anti-DAFIA. Então, por favor, eu queria só que a gente saísse dessa aula, que não tem nada a ver com esse assunto, mas saísse dessa aula, tenho certeza que a gente não pode simplesmente pegar e fazer uma prova cruzada, tá? Lembrando que os anticorpos têm efeito de dose, que os anticorpos evanescem e que a gente tem que dar a máxima segurança para os nossos pacientes. Tá bom? Mais algum caso, Nicolas? Temos sim. Vamos lá. Podemos seguir, nenhuma dúvida até agora? Tudo certo. Então vamos adiante. Estudo de caso de número 5. LTR, do sexo masculino, 37 anos, Covid-19, mais um, né, para variar. Hemoglobina de 5,6, internado no hospital da rede privada daqui de Fortaleza e foi solicitado um concentrado de hemácias. Esse paciente apresentou uma direta de A com uma reversa de AB e nega transfusão. Então, eu tenho uma tipagem inicial com uma direta de A e uma reversa de AB. Olhei para o meu controle RH e vejo um resultado negativo, tá? Esse caso, ele mais parece com uma ausência de anticorpo, né?
onde a gente tem uma reversa que não está reagindo. Lembrando que essa tipagem inicial, nesse caso em específico, foi a tipagem realizada na agência transfusional do hospital pelo qual o paciente estava internado. Tá? Então, a amostra foi encaminhada com essa tipagem inicial, que é o que vinha descrito no formulário, e ao chegar no Hemoce, eu repito, obviamente, a minha tipagem e me deparo com o seguinte resultado. Eu tenho aí uma direta de A com uma reversa de A, tá? Olhando de forma mais crítica, a única possibilidade que me convence dessa situação é que a pessoa que realizou essa tipagem sanguínea simplesmente não repetiu, né? Simplesmente esqueceu aí de adicionar o soroplasma ou até então a hemácia da reversa, enfim, esqueceu alguma coisa. Porque realmente não restou dúvidas de que eu estou diante de uma direta de A e de uma reversa de A, chegando à conclusão que meu paciente é A, RHD negativo e eu não tenho discrepância nesse caso. Aliás, eu até tinha porque foi criada, né? Mas, em tese, na prática, eu não tenho uma discrepância acontecendo. Tá bom? Doutora Denise, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu adorei que você trouxe esse caso, porque lembrar que a primeira coisa que a gente faz quando a gente se depara com uma discrepância BO é repetir nosso teste, né? Então, se a gente não repete, pode ter sido um erro, por exemplo, a pessoa pode ter colocado nos 2 tubinhos a hemácia 1, né? Pode ter colocado sem querer a hemácia do PAI, eu acho difícil isso acontecer, mas tudo é possível nessa unidade. Então, lembrar, estou frente a alguma coisa que eu não espero, eu vou repetir meu teste, porque pode ter sido apenas um erro de técnica, né? Eu posso ter pingado o reagente errado, ou posso não ter pingado o plasma do paciente, né? Então, sempre muito cuidado em relação a essas discrepâncias de não estar criando problema onde não existe, foi simplesmente uma questão de metodologia de trabalho, né? Muito bom. Sim. Na realidade, eu até queria acrescentar, doutora, que é muito recorrente esse tipo de discrepância, entre aspas, que chega para a gente com uma aglutinação muito mais fraca do que o que é na realidade, ou até com ausência de aglutinação na reversa. E, de uma forma geral, até queria pedir uma atenção de todos, né, de todos que estão presentes, obviamente, mas sempre olhar com um olhar mais crítico esse tipo de situação, porque muitas vezes a gente tem um simples erro de técnica que acaba encaminhando essa amostra para o hemocentro, e aí você acaba adiando por mais tempo ainda a transfusão do paciente, então isso envolve o transporte, envolve todo um processo, e achei muito interessante trazer esse caso, porque realmente foi um erro de técnica, tá? Alguma dúvida? Alguém queria acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que eu já falei bastante. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Tem mais algum caso, Nicolas? Tem sim. Jura? Pois vamos para o Juro. próximo caso, que o nosso tempo está terminando. Vamos. Ai, tem alguma coisa travada aqui. Tá pedindo para conceder controle, doutora Denise. Não entendi. Aqui na minha tela tá travado. Tem uma informação de conceder controle. Pronto. Certinho. Prontinho. Então vamos para o estudo de caso de número 6. ELS do sexo feminino, 66 anos, com leucemia mieloide crônica, internada no Hospital Geral de Fortaleza. A paciente apresentou hemoglobina de 5,2 e foi solicitado um concentrado de hemácias. Ela apresentou uma direta de B com reversa de B, porém com aglutinação fraca na reversa, tá? Nega transfusão. Então, na minha tipagem inicial, eu tenho uma direta de B com uma reversa de B, onde a minha aglutinação acontece de forma mais fraca, uma cruz. Daí, sabendo que os anticorpos da BO também gostam bastante do frio, eu decidi então, optei na realidade, por incubar essa minha prova reversa a 4 graus Celsius por 30 minutos, para ver como que se comportaria após essa incubação. E agora eu tenho uma tipagem final, onde eu tenho uma direta de B, como anteriormente, uma reversa de B, também como anteriormente, porém
de uma cruz eu conseguir intensificar a minha reação para 3 cruzes, tá? Lembrando ainda que eu devo usar um controle, certo? Um controle com hemácia O, que pode ser da PAI, por exemplo, como eu realizei, e cheguei à conclusão que eu tenho aí um paciente com antipagem B, RHD positivo, tá? Eu queria enfatizar que muitas vezes a gente recebe discrepâncias por ausência de anticorpo na reversa, simplesmente, seja por um erro técnico mesmo, de esquecer de pingar o reagente, ou pingar a mesma hemácia 2 vezes, enfim, ou até mesmo pela forma da batida, tá? Então, vez ou outra, eu sempre converso com os técnicos das agências e peço um pouco mais de atenção, bater de forma mais vagarosa, repetir essa reversa antes de enviar para o hemocentro, porque a gente consegue ganhar tempo na transfusão do paciente e para, né, de criar uma discrepância aonde não existe. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Só lembrando que a gente não pode ser a mão que balança o berço, né? Nossa mão tem que ser uma mão bastante mão de fada, bastante cuidadosa em todo o teste imunomatológico que a gente faz, não só, obviamente, no ABO, também em outros testes, principalmente nos testes referentes aos anticorpos irregulares. Nós não temos a rotina em Fortaleza de estar fazendo PAI e painel em tubo nas agências, então os casos mais simples são feitos sempre em gel. Qualquer interferência, qualquer problema vem para os casos complexos, que é centralizado aqui no EMOS, um serviço 24 horas, sempre com nível superior, para poder resolver os problemas. E aí sim a gente faz painel em tubo, né, dependendo do paciente. É importante que a gente saiba que a tipagem ABO, ela tem que ser muito cuidadosamente feita, né? Nós temos respostas, às vezes até clínicas, a partir da tipagem ABO do paciente. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente está fazendo uma avaliação de discrepância ABO, sempre com cuidado de estar sempre levando em conta qual é o diagnóstico do paciente, o que o paciente teve, né? Então, qual é a idade, porque muitas das discrepâncias são resolvidas simplesmente com informações clínicas, né? Então, eu queria só comentar isso para a gente terminar a aula de hoje e deixar aberto para alguém fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Doutora, falta só mais um pouquinho, posso? Nicolas, acho que não. Certo? Porque já vão dar 8 horas. Aí a gente pode fazer um outro dia, mais discrepâncias ABO. Tá bom? Gente, alguém quer colocar alguma coisa? Não? Então, tá bom. Pois, boa semana a todos. Semana que vem vai ser a Carol, do Paraná, que vai apresentar a nossa sessão. Carol, obrigada por aceitar o convite. E, Nicolas, muito obrigada pela aula de hoje e obrigado pela coragem de apresentar tantos casos de discrepância BO, que é uma rotina trabalhosa para quem fica no laboratório de imunematologia, e para mim é um dos maiores desafios da imunematologia é a resolução da discrepância BO. Eu particularmente gosto muito porque eu não sou responsável por estar fazendo isso todos os dias, né? Sim. Tá bom? Então, Eu agradeço pelo convite, tá? Por poder participar dessa aula. Vai desculpando aí por algum erro, de repente, nas artes, mas é que é bem complicado fazer essas artes para trazer essa prática para o PowerPoint, não é fácil. Eu até diria que a arte é mais difícil do que a própria interpretação e a resolução da discrepância, mas é isso. Obrigado pela atenção de todos e uma excelente semana. Obrigada, Nicolas. Obrigada a todos que participaram e até semana que vem. Boa semana a todos.